Quero ministrar uma palavra para você nessa noite, que o tema é: seja abençoado no meio da tribulação. Todos nós, irmãos, eu falei, nós vivemos nesse mundo que é caído, mas nesse mundo caído nós podemos viver em vitória em Cristo Jesus. E o inimigo, o diabo, ele é o nosso inimigo, ele é o seu inimigo. Mas dificilmente, quando o trem está ruim na sua vida, você encara o diabo como seu adversário. Talvez você ache que o problema é o seu trabalho, é o seu patrão, é a empresa que você trabalha, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é a circunstância, né? N situações. Você culpa às vezes até mesmo você. Mas às vezes você nunca se levanta contra o inimigo, contra o diabo, que é o seu inimigo, que é aquele que lança os problemas na sua vida. E nós vivemos aqui, enquanto nós vivemos aqui na terra, até a volta do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Você sabe que está acontecendo guerras, rumores de guerra, né? No Oriente Médio, né, estourou de fato uma guerra, que não é uma guerra muito grande ainda, mas já estourou uma guerra. Israel guerreando contra o Irã, guerreando contra os países em volta, Rússia contra a Ucrânia. E se de fato essa guerra desenrolar mesmo, né, vai ter os países aliados da China, Rússia, Irã, e países aliados a eles, e países ocidentais aliados com os Estados Unidos. E essa guerra ela pode aumentar de proporção, né, e se tornar, quem sabe, uma terceira guerra mundial. A palavra do Senhor fala dos finais dos tempos, mas ainda não é. Mas pode ser, pode chegar, as coisas podem evoluir. Israel, ele vive essa situação, e a Bíblia diz, tem um texto na palavra que fala, quando Israel falar, temos paz, a paz em Israel, se preparai, porque é o fim dos tempos. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, mas as coisas estão acontecendo, a profecia está se cumprindo. Em breve, em algum momento, o Senhor vai voltar. Então nós precisamos viver o quê? Apercebidos do tempo, do que está acontecendo. A crise mundial, a crise na nação, às vezes você pensa que é só um contexto político, de um partido, de um governo. Não, irmãos, isso tudo é uma preparação mundial. Não é só o Brasil que está com problema financeiro, os Estados Unidos está também. Você vê o problema imigratório americano, nos Estados Unidos, e nós vivemos um caos no mundo. Muitos países estão expulsando para fora dos seus países. Aliás, muitos governos estão expulsando dos seus países muitos imigrantes. Lendo uma reportagem esses dias, parece que Portugal vai expulsar 5 mil pessoas de lá. Acho que é 5 mil a 50 mil, acho que é 5 mil pessoas, imigrantes que estão lá. Então os países estão expulsando aquilo que era global há pouco tempo. Os países estavam lutando para ser global, agora cada um é por si. Então há um alinhamento, né? Os países estão vivendo uma grande efervescência. Então tudo isso também é cumprimento da palavra do Senhor. Por que precisa de tudo isso acontecer? Eu estava conversando com Paulo, e eu falando sobre os reinos. A palavra do Senhor fala que no final do tempo vai ser 10 reinos, 12 reinos, 10 reinos muito fortes, e 2 reinos mais fracos. O que é isso? Nós não vivemos hoje, nós não temos monarquia, reinos estabelecidos, mas serão blocos. Então hoje as nações estão numa efervescência, né? O tabuleiro está sendo mexido para se formar grandes blocos. Para que esses blocos? Esses blocos vão estar alinhados, e o anticristo vai reinar sobre esses 12 blocos, porque esses 12 blocos, eles vão dominar praticamente o mundo, né? Esses 12 blocos vão ter influência no mundo. Pode ser o Mercosul, pode ser um dos blocos a Liga Árabe, pode ser o bloco europeu, né? E outros blocos podem ser formados, né? Todos os países querem entrar no bloco europeu, né? Ou em outros blocos pode ser formado com essas mexidas. Essas guerras, por que eu falei que não é o fim ainda? É porque essas guerras vêm só para mexer com isso, para formar esses grandes blocos, para que é um preparativo
para o final dos tempos. Então você precisa estar o quê? Apercebido para as coisas. Então a economia, né, a inflação, então tudo isso, até os Estados Unidos tem inflação, a inflação está alta nos Estados Unidos. Por quê? Isso tudo é uma mexida mundialmente para que as coisas possam alinhar, para que a igreja possa subir, onde Cristo possa reinar em um tempo próximo. Creia nisso. A palavra ela vai se cumprir. Então o que você vê acontecer, que talvez você fale, o mundo tem que mudar o governo, vai ser o governo da direita, e depois da direita vem e fala, agora tem que ser o da esquerda, pensa que vai melhorar. Não, irmãos, o mundo está se alinhando para que a volta do Senhor aconteça. Então as coisas você vai ver muitas coisas terríveis acontecendo, muitas ideologias satânicas, muitas coisas terríveis, né? E não é governo que vai segurar, é lícito que aconteça, porque a palavra de Deus, ela não é mentira, mas ela vai se cumprir cabalmente. Quando a palavra fala que é pai contra filho, irmão contra irmão, né? Guerras, rumores de guerra, nações contra nações, isso vai acontecer, e nós já vemos isso, mas isso vai acelerar mais ainda, né? Pais contra filhos de fato, as famílias não se entendem, e hoje nós percebemos isso, talvez você não percebeu ainda, mas nós vivemos num momento mais avançado de comunicação, como nunca se houve na face da terra. Amém, irmãos? Nós éramos num tempo, e você também, a maioria que é desse tempo, que era carta, que se comunicava com as pessoas. Mas hoje a comunicação é muito mais acelerada. Nós temos internet, nós temos redes sociais, WhatsApp e tantas outras redes, e tantos outros aplicativos de comunicação instantânea, que você pode falar com as pessoas aqui, falando com ela e vendo ela ao mesmo tempo. Mas nessa mesma era da comunicação acelerada, é a era de mais distanciamento das pessoas, de mais distanciamento entre pais e filhos, marido e esposas. Está um distanciamento muito grande. A era de mais comunicação, mas a era de mais distanciamento das pessoas. É cumprimento da palavra. E isso torna o quê? Torna as pessoas estranhas dentro da sua própria casa, torna as pessoas estranhas dentro da sua própria família. E onde não tem vínculos de amor, vínculos de comunhão, de respeito, não tem vínculos de familiar, é muito fácil de um pai se levantar e matar um filho, é muito fácil um filho se levantar e matar um pai, ou vice-versa, irmão contra irmãos. Isso é muito fácil porque não tem vínculos, tem comunicação, mas é tudo na rede, é tudo fake. O que a gente vê por aí é fake, a maior parte das coisas é fake. A pessoa faz uma festa, faz um evento e posta só o melhor momento, a melhor parte. Por quê? Aquilo não traduz a vida daquela pessoa. A pessoa tira uma foto num iate, num Camaro, acho que o Camaro não é mais um carro importante hoje, mas é ainda, né? Mas uma Ferrari, mas nós queremos nessa ideia, nós queremos. É uma Ferrari, uma Mercedes, o cara tira a foto lá, mas é um fake, não é a vida real daquela pessoa. Então, irmãos, tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Então fica percebido. Então nós vivemos num mundo de tribulação, e o diabo ele planta mentira na vida das pessoas, para que elas possam acreditar que é muito difícil ser abençoado, é muito difícil ser filho de Deus, seguir o Senhor, é muito difícil ser crente. E o diabo planta isso na mente das pessoas, essa dificuldade de você orar, ter as orações respondidas. Quantas pessoas parou de orar porque não tiveram em algum momento a sua oração respondida, e elas param, elas desistem. Mas essa não é a verdade do Senhor para você, meu irmão. O inimigo ele quer confundir a nossa mente, por ser a era de maior comunicação. Talvez seja a era onde nós menos nos apegamos à palavra. Eu lembro quando nós éramos do tempo pegou a Bíblia, da Bíblia, do papel, né? Todo mundo queria comprar uma Bíblia, todo mundo queria comprar uma Bíblia. Eu tenho pelo menos umas 10 Bíblias dessas, tem várias Bíblias de estudo em casa, e tem no meu celular deve ter umas 3 de estudos, outras que não é de estudo. Mas é um tempo, irmãos, onde a palavra está na palma da sua mão. Antigamente você tinha que carregar a Bíblia debaixo do braço. Você queria ler a Bíblia no seu trabalho, você tinha que carregar a Bíblia para o seu trabalho, né? Na sua viagem você tinha que carregar a Bíblia de papel. Hoje você tem a Bíblia na palma da mão, no celular. Mas é o tempo onde menos as pessoas lêem a Bíblia, menos lê a palavra. Está nas nossas mãos. E no tempo mais antigo, que era nos pergaminhos,
era nos rolos de pergaminhos. Uma Bíblia, né, tinha que ser uma caixa grande para você ler a Bíblia inteira, porque era muitos pergaminhos. Hoje você tem na palma da mão, no celular, no tablet, no computador. Mas é o tempo onde as pessoas menos lê a palavra. E quanto menos você lê a palavra, irmãos, mais você vai ser uma presa fácil para o inimigo te enganar com essas falácias, com essas setas que eles lançam na nossa mente, dizendo: não vale a pena. Não vale a pena você orar, não vale a pena você crer, não vale a pena você ir no culto, não vale a pena você estar na célula, não vale a pena você estar conectado ao Senhor, né? Então o inimigo, ele quer trazer algo que desacredite você diante de Deus. Mas há uma maneira, há um caminho de nós sermos abençoados no meio da tribulação. E não é pelo que você faz, mas é pelo que o Senhor fez por você. Amém, irmãos? O Senhor fez uma obra grandiosa por nós, para que nós pudéssemos. Uma das orações de Jesus lá em João capítulo 17 foi: Pai, eu oro pelos meus filhos. Eu não oro para o Senhor tirar eles do mundo agora, mas eu oro para que o Senhor os guarde do mundo. Eu oro para que o Senhor guarde ele na palma das suas mãos. Então você, meu irmão, o Senhor Jesus orou ao Pai para que você fosse guardado do mundo. O mundo não pode ter poder sobre você, e o mundo está sob a influência do diabo. E você está guardado dessa influência maligna, porque você está no Senhor Jesus. E é no Senhor que você tem que se apegar. É no Senhor que você tem que viver a sua vida. O inimigo, ele quer trazer tribulações, testes, pressões na sua vida. Mas o Senhor quer trazer a bênção no meio dos testes, no meio da tribulação, no meio da pressão. O Senhor quer trazer bênção sem medida sobre você. Ele quer abençoar em cada área da sua vida. O normal, quando nós estamos passando por tribulação, é enxergar o quê? A nossa luta, a sua tribulação, a sua guerra, as suas causas. É muito fácil enxergar o que você está passando, enxergar o seu problema. Mas não é para o seu problema que você tem que olhar. Houve um momento que o povo de Deus estava sendo tirado do Egito, estava sendo tirado da vida de escravidão. E quando eles começaram a caminhar o caminho dele em direção da terra prometida, eles chegaram no limite, porque ali tinha um mar. O mar vermelho estava diante deles, e não havia meio de atravessar. Era mais de 1 milhão de pessoas para atravessar aquele lugar com animais, com bagagem e tantas outras coisas. Então eles olharam para trás, vinha o exército do Egito atrás deles para destruir o povo de Deus. Então o que estava limitando eles? O que eles enxergavam apenas era o rio, era o mar vermelho diante deles. E eles olhavam então para trás para ver uma saída, vinha um exército atrás deles. Eles olharam para o lado direito, olhou para o lado esquerdo, ele enxergou grandes montanhas. E eles falaram: agora nós estamos perdidos. O Senhor nos tirou lá do Egito para nós morrermos aqui no deserto. Por quê? Porque eles apenas enxergavam os seus problemas. Montanhas de um lado, montanha do outro, o rio, o mar vermelho de um lado, o exército inimigo do outro. Ele falou: estão perdidos, não tem saída, vamos morrer aqui. Mas o que aquelas pessoas tinham e que eles esqueceram naquele momento? Eles tinham uma palavra. Eles tinham uma promessa de Deus na vida deles: eu vou tirar você do cativeiro e vou levar vocês para a terra que manda leite e mel. Amém, irmãos? Essa mesma palavra está sobre você, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Mas o que o problema quer causar na sua vida? Quer fazer você olhar para a direita, para a esquerda e ver só problema. Você olha para frente, vê problema. Você olha para trás, vê problema. É tribulação sem fim na sua vida. Aí você pensa o quê? Está acabado para mim, não tem saída para a minha vida, estou perdido. Não há nada que eu faça. Eu oro, eu clamo, eu vou no culto, eu peço oração, mas as coisas estão difíceis. Mas você sabe como é que terminou a história daquele povo ali no Egito, que estava ali diante do mar vermelho? As montanhas não foram páreo para eles, o exército não foram páreo para eles, o mar à frente dele não foram páreo para eles. Por quê? Porque Deus abriu caminhos para ele, irmãos. O nosso alvo não é os problemas, o seu alvo é Cristo.
Fala assim: o meu alvo é Cristo. Não são meus problemas. Não vamos falar de novo, mas com convicção. Você vai se desapegar dos seus problemas hoje em nome de Jesus. Das tribulações da sua vida. Fala: os meus problemas, as minhas tribulações não são meus alvos. O meu alvo é Cristo. É Cristo, é para Ele que você precisa olhar, é para Ele que você tem que falar. Então estavam ali parados, paralisados, pensando na morte iminente. Mas o que aconteceu? Ele falou com Moisés: Moisés, e agora? O Senhor nos trouxe, o Senhor falou que tinha uma palavra. Eu estou hoje na posição de Moisés aqui, porque Deus me deu uma palavra para você, amém, irmãos? Eu estou te dando uma palavra, uma promessa de Deus para você, dizendo que Deus tem algo bom para você, que Deus tem uma bênção para você no meio das suas lutas, das suas tribulações. E é nessa palavra que você precisa crer. E naquele dia as pessoas vieram para Moisés: Moisés, você falou que nós tínhamos uma promessa, e agora como é que nós fazemos? Vamos morrer aqui. Aí Moisés fala com Deus: Deus, e aí, o que eu faço agora? Ele fala: o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho um cajado. Então toca na água. E a Bíblia fala que ele tocou aquele cajado na água, e de repente veio um grande vento, soprando aquelas águas. E de repente as águas começaram a se abrir para um lado, a abrir para um outro, e fez-se 2 paredões de água, de um lado, paredão do outro. E de fato que o caminho ficou seco, e eles passaram, milhões de pessoas passaram por ali com seus animais, e crianças, e bagagens, e atravessaram a salvos e a seco. E o grande exército de Faraó que veio atrás dele, quando estava no meio, todo o exército havia entrado. A Bíblia fala que o mar se fechou, e os inimigos dele se perderam no caminho. E a Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado, eles celebraram ao Senhor, porque o Senhor Ele tem um livramento para nós, irmãos. Fala assim: Deus tem um livramento para a minha vida nesses dias. É isso que Deus tem. Quais são as tribulações que você está enfrentando? Deus tem um livramento para você no meio da tribulação. Ele tem um caminho que você não está enxergando hoje, porque não tem a ver com você, não tem a ver com sua habilidade, com sua visão, tem a ver apenas com sua fé. Quando você crê, o caminho vai se abrir diante de você. O que Moisés tocou na água, hoje nós chamamos de fé. A nossa fé abre caminho no meio do deserto, a nossa fé abre caminho no meio do mar. A sua fé, ela abre caminho para você. Pastor, não estou vendo a luz no final do túnel. Não importa, a única luz que importa para você é Cristo. Ele é o sol, Ele é o sol da justiça, Ele é a luz que brilha na escuridão, amém, irmãos? Basta você crer nele. Você creu, vai ter uma luz no final daquele túnel, vai ter uma passagem para você, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11. Abra a sua Bíblia, Daniel 10, versículo 11 ao 13. A palavra do Senhor nos fala sobre oração. Uma das coisas mais importantes da nossa vida, irmãos, é termos orações respondidas. Não é só questão de orar, é questão de nós orarmos e vermos a resposta das nossas orações. Não basta você rezar, fazer uma reza, 300 rezas. Não, irmãos, é você ter resposta das suas orações. O que é importante é a resposta do que você está orando. Isso leva você para outro nível, um nível maior de fé. Então toda oração nossa precisa ser respondida. E o Senhor, Ele responde, Ele ouve as nossas orações. Cada oração que você faz, Deus ouve sua oração. Cada oração que você faz, o Senhor ouve a sua oração. Amém, irmãos? Amém? Você crê que Ele ouve sua oração? Creia. Se você tem dúvida, eu estou aqui para dizer para você: creia, Ele ouve a sua oração. Não há uma oração que o Senhor não ouve. Agora, uma coisa é Ele ouvir, a outra coisa é Ele responder. Mas Ele ouve, Ele para ouvir a sua oração.
e agora ele vai trabalhar para responder você. Não é que ele tem que trabalhar e fazer, ou seja, ele vai responder você no tempo oportuno, no tempo certo. Mas até mesmo existem impedimentos que podem surgir quando você ora. O inimigo ele pode querer travar ou segurar a sua oração. Você sabia que até mesmo você que é casado, os irmãos são casados, a palavra do Senhor fala que quando o marido ele não vive a vida comum do lar, ele não respeita a sua esposa, ele trata ela de maneira leviana, com humilhação, com palavras baixas, ele não honra a sua esposa. A Bíblia diz que o Senhor trava a oração desse homem, ele trava a oração desse marido. A oração é algo sério. Você sabe que a palavra também diz que quando nós oramos, a palavra do Senhor também tem uma coisa que trava a nossa oração, que é quando nós também não liberamos perdão na vida das pessoas. São empecilhos também, mas também tem outros empecilhos, que são, o inimigo também pode tentar travar a sua oração, travar a resposta de Deus na sua vida. E aqui no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, a palavra do Senhor fala que Daniel também orou, e diz o seguinte: e ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, o anjo estava falando com Daniel, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? Que desde o primeiro dia que Daniel orou ao Senhor, as palavras dele foram ouvidas. Então desde o primeiro dia que você ora ao Senhor, o Senhor lhe ouve a sua oração. Amém, irmãos? Então ora. Perante o Senhor foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Por que o anjo veio? Por causa da oração de Daniel. Muitas coisas, pode vir anjos, respostas, algo da parte de Deus quando você ora. Quando você libera uma palavra no mundo espiritual, ela tem um poder, irmãos, tem um poder de mover os céus. E aqui o anjo veio porque algo estava acontecendo. Ele continua dizendo, eu vim por causa das suas palavras, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Você sabia que o Irã é a antiga Pérsia, né? Mas aqui está falando do rei da Pérsia em alusão ao diabo, né? Que a Pérsia na época, então, para dar uma simbologia, a Pérsia antiga era inimigo do povo de Deus, né? Era inimigo do povo de Deus, e a vontade da Pérsia era escravizar Israel. Parece que não mudou, né? Então ele falou, o rei da Pérsia se levantou e me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive o quê? Vitória sobre os reis da Pérsia. Então nós vivemos, irmão, num mundo caído, nós vivemos numa guerra espiritual. Então você ora, mas existe inimigos, existe demônios que tentam impedir a bênção de Deus chegar em você, a resposta da sua oração chegar. Mas o que você precisa fazer? Parar, desistir, desanimar? Não, você precisa prevalecer, continuar orando, porque Daniel orou, e desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, e por causa dessa oração o Senhor enviou o anjo, e estava tendo uma batalha travada nos céus, uma batalha espiritual que Daniel não estava enxergando. Daniel talvez estava como muitos de nós, Senhor, está demorando a resposta, eu orei já tem 21 dias, tem 15 dias, tem 10 dias, tem uma semana, já tem 20 dias, o Senhor não me respondeu ainda, por que, Senhor? Mas Daniel não estava enxergando o que estava acontecendo no mundo espiritual, estava tendo uma batalha.
O inimigo estava tentando impedir a resposta chegar até Daniel. Então foi enviado Miguel para ajudar na batalha, para que a resposta chegasse na vida de Daniel. Então na nossa vida também, irmãos, há uma batalha travada. Nós não somos desse mundo, você não é desse mundo. O inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que você viva bem no seu casamento. O inimigo não quer que você viva bem com seus filhos. O inimigo não quer que você tenha saúde. O inimigo não quer que você tenha paz. Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você tenha alegria na sua vida. Não, ele não quer nada disso para você. Ele quer travar a sua vida. Essa é a vontade dele, é travar. Uma vez que você saiu do mundo, agora ele quer encontrar uma maneira de travar a sua vida. É uma guerra que nós estamos. E você precisa estar atento. Porque dentro dessa guerra você olha para o problema. Tem um problema dentro da sua casa, com seu marido, sua esposa. Aí você fica com raiva da sua esposa, você fica com raiva do seu marido, e você quer separar, e você quer sair de casa, e vira uma bagunça, e vira um tumulto, né? Uma guerra terrível, uma tribulação dentro do seu casamento. E você olha para o outro olha para você e acha que o problema é um ou outro. Mas você não olha para o diabo. Você às vezes está achando que o problema é o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Não, é porque está tendo um surto na cidade de dengue, está tendo um surto na cidade de gripe, está tendo um surto na cidade de bronquiolite, está tendo um surto na cidade de covid. Então isso é normal, e você aceita como normal. Mas não aceite, irmãos, isso é espiritual. O cavalo vermelho que vem para matar com doenças, ele está solto, matando com enfermidade. Então não aceite a doença achando que é normal, é um surto que está na cidade. Não, nós estamos em guerra, nós precisamos nos levantar, orar, clamar ao Senhor, repreender a enfermidade da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade. Temos que nos levantar, porque é espiritual. Os conflitos que você passa na sua vida é espiritual. Os negócios às vezes travam lá na sua empresa, trava no seu trabalho, onde você trabalha, e você pensa que é natural. Não é, irmãos, é espiritual. E você precisa orar. Nós estamos numa guerra. Não é que o inimigo vai ter vitória, não. Ele não tem vitória sobre você, a não ser que você permita. Como Eva permitiu lá no jardim do Éden. Deus tinha dado um jardim, a árvore da vida estava lá, tinha tudo que eles precisavam naquele jardim. Mas o que aconteceu? Eva foi ouvir a serpente. Aquilo justamente que Deus falou, não toque nisso. A serpente despertou em Eva um desejo. Ela começou a olhar para aquela árvore com outros olhos, falando: essa árvore parece que é boa demais para comer, esse fruto parece que é gostoso demais. Ela começou a salivar, e o que levou? A perder o jardim. Deus também tem bênçãos para você. Você não foi colocado no reino para perder o reino. Você não foi colocado no lugar da bênção para perder a bênção. Você não foi colocado no corpo de Cristo para perder as oportunidades de viver o poder de Deus na sua vida, para viver os milagres de Deus dentro da sua vida, amém, irmãos? Não, você foi trazido para o lugar da bênção, mesmo que você passe tribulação. Então não olhe e ache que os problemas podem parar você, ou que os problemas são naturais, porque você convive com o mundo, e o mundo enxerga o problema como algo natural. Não é a crise, não é o PT, não é o Lula, não é o governo, não é a Maísa. Quando era antes era o Nassoitã, né? Agora é a Maísa. Não antes era o Marconi, agora é o Caiado, né? Então a pessoa vai encontrar sempre algo para justificar os problemas. Você vai encontrar algo para justificar o problema na sua empresa. Não, é porque está crise, então minha empresa não está vendendo, não está tendo cliente, os clientes estão indo embora, não sei o quê. Não, irmãos, é espiritual. O diabo quer parar você. Ele não quer que você prospere, ele não quer que você enriqueça, ele não quer que a obra de Deus avance nessa cidade. Você acha que o diabo quer que nós saímos desse prédio aqui? Não quer. Ele quer que nós ficamos paralisados aqui e acostumados.
Ele não quer que nós saímos daqui, Ele não quer que nós compremos um prédio maior, Ele não quer que nós tenhamos nossa escola, Ele não quer que nós tenhamos uma Kombi para carregar os irmãos que não tem carro ainda. Ele não quer que nós prosperemos nessa cidade. Ele não quer que os maiores empresários dessa cidade saiam daqui de dentro, fazendeiros, homens e mulheres de Deus, generosos, abençoados. O inimigo não quer. E às vezes você acostuma a falar: não tem jeito para mim. Não, meus irmãos, o Senhor tem prosperidade para a sua vida. O inimigo não quer, mas você precisa se levantar, você precisa orar, você precisa avançar no Senhor, crescer no Senhor. No livro de Neemias, capítulo 21, versículo 6 ao 8, a palavra do Senhor conta uma história que aconteceu. O povo de Deus tinha se desviado do caminho do Senhor, começou a adorar outros deuses, e de repente saiu cobras abrasadoras no meio do deserto, saiu do meio da areia, e começou a picar aquelas pessoas, e começou a morrer muitas pessoas ali, picado por aquelas cobras. E mais uma vez, aqueles homens de Deus, povo de Deus, começou a murmurar, começou a reclamar, começou a murmurar contra Deus, começou a murmurar contra Moisés, começou a murmurar contra a sua liderança. E Moisés então foi falar com o Senhor, e o Senhor então mandou que Moisés fizesse uma cobra de bronze e levantasse no meio do deserto, para que todo aquele que olhasse para aquela cobra, o efeito da picada da serpente abrasadora do deserto não tivesse efeito sobre elas. Nós estamos nesse mundo. O que isso quer dizer para nós? O Senhor quer nos dizer o seguinte: que os problemas dessa vida, irmãos, não podem te afetar se você estiver olhando para Jesus. Essa serpente que foi levantada no deserto, no ponto mais alto, apenas testificava de algo que ia acontecer há milhares de anos na frente, que Jesus seria levantado na cruz, e todo aquele que olhasse para Jesus, o que foi crucificado, receberia vida e vida em abundância, mesmo nesse mundo caído. A palavra de Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo que pode trazer aflição na sua vida, Jesus já venceu ele. Amém, irmãos? Ele venceu, ele não pode mais te afrontar. Pastor, mas por que Deus não removeu as cobras do deserto? Deus não poderia remover a cobra do deserto, porque na nossa vida seria isso. O Senhor remover aquilo que está nos causando desgosto, nos causando mal. Mas como que Deus age? Ele faz aquilo que pode nos causar mal perder poder sobre nós. E aquilo que poderia causar mal na sua vida, não vai causar mal nenhum. É o que está lá em Marcos 16:15, que ele fala, né? Que se você tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. É porque o poder do diabo perde efeito sobre a sua vida quando você crê no Senhor, quando você olha para Jesus. Tudo isso perde poder sobre você. Ele poderia tirar, mas à medida que eles eram picados pelas cobras, ele bastava olhar para aquela cobra, e o veneno daquela cobra perdia o sentido para ele. Ou seja, então eles perderam o medo da cobra. A cobra não era mais impedimento para eles continuar a caminhada pelo deserto. Os seus problemas não é mais um embaraço para você, irmãos, caminhar na sua caminhada. As tribulações que você passa não é um problema para você avançar. Eles não podem parar você, eles não têm poder de te parar. Você pode dizer um amém? Você pode dizer aleluia? Você está recebendo a palavra, irmãos? Você está entendendo a palavra? É para você, é para mim. No meio da tempestade, da crise, da tribulação, essas tribulações não podem nos parar. Pastor, mas a tribulação é forte na minha vida, é uma doença, é uma enfermidade, é uma crise na minha família, é uma crise financeira. Seja qual for a tribulação que você esteja passando, quando você olha para Jesus, quando você crê nele, esse problema ele perde efeito na sua vida. Os problemas da nossa vida, irmãos, eles não são grandes, eles são pequenos. É tão pequeno que o Senhor Jesus fala que nós tivemos fé como uma semente, um grão de mostarda.
nós vamos falar para os montes diante de nós, para se lançar no mar, e eles vão se lançar. Porque se você tiver essa fé, os seus problemas você vai repreender da sua vida, você vai lançar ele para fora de você. Você não tropeça em montanhas. As montanhas não é problema para nós. O que é problema para nós? O que é o problema? Você sabe. As pedras. Você tropeça em montanha? Não, você tropeça em pedras. O diabo faz as pedras pequenas da sua vida, os problemas pequenos da sua vida, se tornar algo grande. Ele parece que põe uma lupa nos seus olhos, que um probleminha pequeno parece enorme, que leva você a suar frio, a ficar desesperado, ansioso, angustiado, sem alegria, sem paz. Mas o problema mesmo é pequeno. Ele amplia aquilo na sua vida, que faz muitas vezes você gemer, perder a alegria de viver. Quantas vezes pessoas tiram a sua vida por coisas banais, tiram a sua vida por coisas, eu falo banal porque é mesmo, é coisas pequenas, é pedra pequena. A vida é tão grande, os projetos de Deus na vida de alguém é tão grande, para alguém tirar a sua própria vida, por causa de uma dívida, por causa de um relacionamento que acabou, por causa de outras coisas qualquer. E muitas pessoas chegam a esse ponto, porque o diabo amplia aquele problema na vida dele, faz a vida dele se parecer algo sem sentido, faz ele se sentir a pior pessoa do mundo, a pior pessoa do universo, faz ele se sentir a pessoa mais rejeitada do mundo. Mas você precisa crer que diante das tribulações, no meio dessas tribulações, Deus tem bênçãos para você. As tribulações não podem parar você, as tribulações da sua vida não podem deter você, não pode tornar o seu dia um dia escuro, de tempestades. Não, irmãos, você pode viver um dia ensolarado, quando você olha para Jesus, quando você crê nele. As coisas que podem estar te impedindo, elas vão sair de diante de você, e você vai continuar andando. Amém? A aprovação, ela aumenta. Esse fulano é homem de Deus, é mulher de Deus, é alguém que perseverou no dia da crise, e agora está aí, perseverante, prosperou, avançou, cresceu. Porque é assim que nós somos, nós perseveramos. E o Senhor está dizendo que é assim que nós alcançamos o que? Nos tornamos perfeitos, ou seja, completos diante de Deus, em nada deficiente, ou seja, não vai te faltar nada. É quando você passa e a sua fé é aprovada. Você sabe, irmãos, isso é em qualquer área da vida, na igreja ou no mundo. O Sebrae e o IBGE, ele tem a pesquisa e fala que de 100 empresas que se abrem, 100% das empresas que abrem no ano, em torno de, às vezes varia de 40 a 60 empresas, elas fecham no primeiro ano, os primeiros 6 meses a um ano. As 80% das empresas que abrem, naquele período, de 100%, 80% não persevera até o segundo, terceiro ano. De 100 empresas que se abrem, chega lá no 5º, 5º, 6º, 7º ano, talvez 10% dessas empresas que abriram. De 100 empresas, 10 empresas às vezes chega ao 5º ano, ao 6º, ao 10º ano. Porque nós temos uma dificuldade de perseverar. A maioria dela fecha as portas no primeiro ano. Eu tinha uma empresa em Goiânia, e no salão que eu tinha empresa, do lado tinha mais duas salas que eles alugavam. Enquanto eu tive ali em 7 ou foi 8 anos, muitas empresas abriam e fechavam. 2 meses, 3 meses fechava, 6 meses fechava, 1 ano fechava. Por quê? Porque não é só abrir empresa, vai ter que perseverar, vai ter que vencer os gigantes, vai ter que vencer a tribulação, vai ter que vencer os dias maus, vai ter que vencer o desânimo, vai ter que vencer a frustração, vai ter que vencer muitas vezes o dia que o caixa não fechou,
tem que pagar o aluguel da sala, tem que pagar os funcionários, mas o caixa não fechou naquele mês, você vai ter que vencer isso. E se no mundo natural é assim, imagina no espiritual. Se você quer alcançar um lugar maior, um lugar mais profundo, uma posição mais elevada, um outro nível, você vai ter que perseverar em fé, romper com as coisas que podem te prender, que são as tribulações, são as provações. Isso na sua vida ministerial, na sua vida de fé, na sua vida com Deus, no seu casamento. Quantos casamentos param pelo caminho? No primeiro ano, no segundo ano, teve um casamento famoso, que acabou menos de um ano. Não sei se os irmãos lembram, o casamento do Ronaldo e da Cicarelli, nunca esqueci disso. Ele casou numa mansão, era num castelo, um dos castelos mais bonitos da França, chique, coisa de milhões. Mas passou poucos dias, aquilo que parecia ser algo tão lindo, um conto de fada, se acabou. Porque todo casamento vai ter as provações. Você tem que amadurecer, você tem que confiar no Senhor. Esse amadurecimento vem quando você confia no Senhor, quando você ativa a sua fé. A sua fé, meu irmão, precisa ser ativada. É no dia da crise, é no dia da tempestade, é no dia da aflição que a sua fé precisa ser ativada. Falar que você tem fé só quando está tudo bem é fácil. Falar, hoje eu ganhei um carro, glória a Deus. Hoje eu ganhei tal coisa, aleluia. Hoje o patrão pagou meu salário dobrado, glória a Deus. Hoje a porta abriu para mim, meu patrão me deu uma promoção no meu trabalho. Hoje eu encontrei a pessoa que eu esperei a vida inteira. Encontrei a pessoa com quem eu quero casar. Esse dia é muito maravilhoso. Mas e os dias seguintes? O dia que a porta fechar, o dia que o casamento azedar, o dia que, em vez da promoção, vi um corte de salário. E aí, como é que nós agimos nesse dia? É o dia da provação, é o dia da tribulação, é o dia de nós ativar a nossa fé, é o dia de você não andar pelo que você está vendo, é o dia de você andar confiado no Senhor, é o dia de você passar pelo crivo, passar pelo fogo, para que você saia do outro lado mais valorizado. Eu quero finalizar falando de dois homens. Um deles é José. Verdade 3. Antes de José, Daniel tinha 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que chegou um dia que precisava adorar Faraó, o rei, e eles não se curvaram diante do rei. E a pena naquele dia era ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente, aumentado 7 vezes mais. Mas aqueles jovens não mudaram sua posição. Eles botaram a sua fé em prova, de passar literalmente pelo fogo. E a Bíblia diz que eles foram jogados naquelas fornalhas, e nem um cabelo, nem um fiapo do seu cabelo se queimou. Quando eles olharam para dentro daquela fornalha, tinha 4 pessoas em vez de 3, porque o próprio Senhor desceu naquela fornalha com eles. O Senhor, Ele está com você no meio das suas provações. Você não está sozinho. Ela não tem poder de tocar em você quando você crê. Tem pessoas que fogem das provações, fogem das lutas. Eles escolhem o caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil não é o melhor para você. Você não avança, você não amadurece, você não cresce. A maneira de você ter valor é você indo, encarando os fatos, as provações, para que você seja provado e a sua fé seja provada. Outro homem foi também Jó. Tem muitos irmãos que falam: eu estou passando pela provação de Jó, a vida está difícil demais. Você sabe, irmãos, a provação, eu estou falando de provação hoje, de tribulação. A tribulação, ela não é para perpetuar na sua vida, não é para você viver uma vida de tribulação. Deus não tem isso para você. A tribulação, as provações é algo que é momentâneo na nossa vida. Às vezes pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano.
Não sei, mas não é a vida inteira. Demorou na vida do povo de Deus lá no deserto, porque eles foram rebeldes contra Deus. Eles se rebelaram contra o Senhor. Eles ficaram 40 anos. E depois de 40 anos chegaram na terra prometida. Mas era para ser algo rápido. Jó também, segundo alguns estudiosos da palavra, eles dizem que a provação de Jó durou apenas 9 meses. Não foi a vida inteira. Tem pessoas que ele vive a vida inteira debaixo de uma tribulação ou de uma pressão, porque ele não reage, ele aceita viver aquela vida, ele aceita viver aquela situação. A Bíblia fala que Jó, ele foi para Deus. Nós já falamos disso aqui outras vezes. Ele começou a questionar Deus: Deus, por que você fez isso comigo?